E sabe qual que é o próximo passo do golpe que eles estão querendo dar no povo brasileiro? É esse aqui, ó, através da gazelinha do PT, Randolfo Rodrigues. Olha só esse vídeo aqui que vocês já vão entender onde eu quero chegar. Vamos ver uma nova polêmica que promete capitanear as atenções de PT e PL no ano que vem, uma eventual reforma eleitoral. A gente mostrou aqui ontem no Bastidores CNN que a base do governo no Senado tenta emplacar uma mudança eleitoral na escolha de novos senadores. A proposta segue repercutindo e você vai entender agora o que muda caso o texto seja aprovado. Nós temos uma arte, inclusive, para mostrar para vocês. Atualmente, a cada 4 anos tem eleição para o Senado Federal. Ora, o eleitor vota em um nome, ora ele vota em 2, como é o caso de 2026. As pessoas vão votar em 2 candidatos ao Senado. Nesses anos, as bancadas estaduais elas renovam 2/3 da sua composição. Esse modelo atual permite que a cada 4 anos você tenha as dobradinhas, ou seja, 2 candidatos de direita fazem uma dobradinha, 2 de esquerda, centro, e aí o eleitorado vota nesses 2 candidatos. Isso permite a eleição de dobradinhas do mesmo espectro político. O que quer Randolfo Rodrigues? Uma mudança. A ideia é que a votação do eleitor seja sempre em apenas um candidato. Ou seja, nunca o eleitor vai votar em 2, sempre em um candidato ao Senado Federal. E assim você renova. 1/3 em um período, 2/3 em outro. E aí nessa, os 2 candidatos que receberem mais votos nessa renovação de 2/3 são eleitos. Só que esse novo modelo fica mais difícil a eleição de dobradinhas, porque aí o eleitorado vota em um candidato, o outro eleitorado vota em outro, assim fica mais possível que se vote em candidatos de espectros eleitorais diferentes. Aqueles que gostam da direita votam na direita, aqueles que gostam da esquerda votam na esquerda, e aí são eleitos um de esquerda e um de direita, isso diante da polarização atual. Pois bem, a direita ficou irritada. Por quê? Porque a direita pretende colocar todas as suas balas de prata, todos os seus grandes nomes ao Senado Federal. Jair Bolsonaro inelegível, Luiz Inácio Lula da Silva candidato à reeleição com a máquina federal. Então o que acredita o PL, isso o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já me disse, vamos colocar os grandes nomes no Senado. Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eventualmente Carlos Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, todos os grandes nomes puxadores de voto da direita. E assim, sem a dobradinha, isso prejudica a eleição desses nomes. Vocês entenderam o que o Lula tá querendo fazer aqui? Ah, não, Rony, é o Randolfo. Randolfo, para vocês que não entendem, é o líder do governo Lula no Senado. Ele quer acabar com o voto duplo, porque ele sabe que a maioria da população é de direita. Ele sabe que a maioria da população, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, vai votar em 2 candidatos de direita e corre uma chance muito grande de nós termos 3 senadores mais à direita. Mas isso pode acontecer no Brasil inteiro e nós termos maioria no Senado para derrubar, por exemplo, o Alexandre de Moraes. E eles estão desesperados, e por causa que talvez esse seja o grande impasse que vai encobrir todo esse plano arquitetado por eles de destruição de economia, para fazer o Estado ficar cada vez maiores. Porque qual que é a estratégia deles? A estratégia do PT hoje é destruir a economia e botar toda a culpa no mercado. Usar influenciadores, e por isso que ele cortou dinheiro de um monte de área, mas não cortou da Lei Rouanet, para essas pessoas falarem que não, o governo está tudo bem e continuar enganando as pessoas. Mesmo que essas pessoas estão indo no supermercado abastecer o carro e vendo que isso é mentira, que tá mal, a economia vai mal. E aí, eles querem agora barrar e mudar eleitoralmente a possibilidade de um eleitor de direita votar para 2 senadores, como sempre foi, mas poder votar apenas para um, para permitir com que a base deles de 20, 25% que são esquerdistas, votem num de esquerda e eles elejam os deles também. É mais ou menos esse o golpe. Enquanto isso, o Brasil tá afundando em dívida. E muitas dessas dívidas foram aprovadas na Câmara de Deputados pelo Lira, com a promessa de que ele ia receber emendas e que as emendas iam ir. Só que aí vem o Flávio Dino e coloca a Polícia Federal atrás do Lira e corta as emendas. Agora aparece o Lira dizendo que não, peraí, a gente fez esse acordo com o Lula, então ele também é responsável se tem corrupção aqui. Enquanto isso, dá uma olhadinha o que esse pacote que foi votado na Câmara de Deputados com votos contrários da direita, é bom deixar isso muito claro, quem votou a favor disso e aprovou foi a esquerda e o centrão. Dá uma olhadinha no resultado disso, olha só. A dívida pública do governo federal atingiu 9 trilhões de reais. Segundo o Banco Central, este é o maior valor registrado na história. O assunto é destaque no site da CNN Brasil. A gente lembra que a dívida bruta do governo geral abrange as contas do governo federal, INSS, governos estaduais e também municipais. O número é equivalente a 78,6% do PIB brasileiro. De acordo com os dados divulgados hoje, no atual governo, contando então desde janeiro de 2022, a dívida bruta já soma 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, os números de outubro ficam
significam um aumento de 0,4 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior e reflete a evolução dos juros nominais apropriados. Isso sem contar o efeito da desvalorização cambial, do resgate líquido da dívida e da variação do PIB nominal. Só para vocês terem uma ideia o que isso significa, até o governo Lula assumir, a dívida do Brasil era de 3 trilhões, tá? 3 trilhões. Demorou 500 anos para a dívida pública do Brasil chegar a 3 trilhões. Agora está em 9. 9 trilhões, desde que o Lula assumiu a presidência da República. Esse é o ponto. O Brasil quebrou. Só que aí, para eles mascararem, porque tu viu que ele falou isso impacta no câmbio, isso impacta porque ninguém quer emprestar dinheiro pro governo brasileiro, tá aqui, ó, o que eles resolvem fazer? Ao invés de tomar medidas para que a dívida pública pare de crescer, que o Brasil volte a ser confiável e receba os investidores, né, para pagar inclusive as contas, eles fazem isso aqui, ó. Google retira do ar ferramenta de cotação do dólar após ofício da AGU. Plataforma sai do ar. O site parou de mostrar os dados do câmbio durante a tarde ao pesquisar expressões como dólar ou dólar Google. Ao valor não apareceu mais na barra de pesquisa. Ou seja, eles escondem a informação verdadeira. Eles escondem a verdade para o povo não ver que o dólar está lá em cima. Está subindo e vai subir cada vez mais. Porque enquanto isso, o Lula paga o pessoal da Lei Rouanet, né, os influenciadorzinhos da Mind, para falar esse tipo de coisa aqui, ó. Prestem muita atenção. Pessoal, a notícia é urgente. O presidente Lula acabou de vetar um dos projetos mais canalhas que esse Congresso já fez, que era para tirar os benefícios das pessoas que têm deficiência, que tinham acesso ao BPC. E agora, com esse veto do presidente Lula, todos os benefícios estão garantidos para as pessoas e as famílias PCD. Só para vocês verem, gente, o que esse Congresso e a extrema-direita tentam fazer, que é tirar os benefícios das pessoas que mais precisam, dos trabalhadores e das pessoas com deficiência também. Tudo para poder agradar, sei lá quem. Esse tal mercado que não conhece o povo, que não tá aqui para poder ajudar e que a direita quer cortar tudo que tem no orçamento, salário mínimo, gastos sociais para poder economizar. Então é isso, gente. Parabéns ao presidente Lula e vamos divulgar isso ao máximo. E vamos divulgar isso ao máximo. Parabéns ao presidente Lula que vetou. Sabe por que o presidente Lula vetou? Por causa de pressões de pessoas como eu, de outras pessoas, por causa que tá aqui, ó. Isso aqui ele não conta a verdade. Tá aqui, ó. Câmara de Deputados aprovou nessa quinta-feira o PL, projeto de lei, que faz parte do pacote de gastos do governo Lula, do PT. A proposta muda regras para quem recebe o BPC e reajusta o salário mínimo. A proposta foi aprovada por 264 votos a favor e 209 votos contrários. As bancadas do PL, Novo, e do PSOL e Rede orientaram o voto contra. Eles mesmos lançaram o projeto para cortar o BPC. Eles mesmos orientaram o voto a favor. E depois que tivemos uma pressão furiosa, vem esse idiota, esse imbecil. Eu acho até que ele é o neto da Dilma, não tenho certeza. Vem isso aí, fazer esse vídeo. Obviamente, né? Dependendo de onde vem, vocês sabem que né, recebe para isso. Dizer que não, olha só, esse Congresso é mau, quer agradar o mercado. Que é como? Se o pacote de gastos veio do próprio governo Lula, que ele pagou, né, as emendas pro Lira e pro Centrão, e depois cortou as emendas e botou a Polícia Federal atrás do Centrão. Para vocês verem o nível de canalista desses caras. Qual que é o projeto deles? Continuar enganando, continuar cobertando que a economia vai mal e está destruída, remover dados que te permitam pesquisar sobre o dólar, até mesmo do Google, para você não saber que os números reais, isso aqui, ou dificultar para as pessoas verem, né? E ainda tirar as eleições do Senado de 2 votos para que a direita não consiga nem fazer senadores para estancar essa desgraça que esses caras estão fazendo. Enquanto isso, Lei Rouanet, 20 bilhões, o maior número da história para a Lei Rouanet.